Olá, eu sou Flávia Bahia e é com muita alegria que estou hoje aqui com vocês para conversarmos sobre os princípios de efetivação relacionados ao direito fundamental à saúde. Já conversamos em outras oportunidades sobre a importância do direito fundamental à saúde como uma questão de dignidade da pessoa humana. E nessa seara do controle judicial das políticas públicas, é indispensável tratarmos a respeito dos princípios de efetivação, como, por exemplo, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, o princípio do mínimo existencial e da reserva do possível, e ainda o princípio da vedação ao retrocesso social. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de compartilhar com vocês que qualquer dúvida pode ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Só peço que vocês identifiquem o nome do professor, que nesse caso é o meu, Flávia Bahia, e que não deixem de se referir ao tema da aula também, para facilitar, né, o trabalho da nossa equipe. E aproveito também para apresentar as alunas que estão aqui conosco, né? A Isabela, a Jéssica, a Cecília, muito prazer, espero que vocês aproveitem essa nossa aulinha de hoje. Muito bem, pessoal, e dando início aos trabalhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a visão positivista, a crise do positivismo e o ingresso dos princípios na história do direito constitucional comparado. Muito bem. Na visão estritamente positivista de leitura do ordenamento jurídico, a Constituição e o ordenamento em si era formado por um complexo de regras que são normas objetivas, concretas, descritivas, aplicadas mediante subsunção. A Constituição é a lei desprovida de qualquer valor axiológico, ético, sociológico. A Constituição e a Justiça não precisavam, na visão mais positivista do direito, se encontrar sempre. Afinal de contas, o direito não precisava ser justo ou injusto para ser cumprido. Essa visão positivista, essa visão um pouco mais fria do ordenamento jurídico, vigorou durante muitos anos e séculos, até que veio, no final do século XIX, início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, né, no início do século XX, e a mais desastrosa de todas, a mais cruel de todas, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra representou uma completa separação entre o Estado e a sociedade. As milhões e milhões e milhões de vidas perdidas em vão foram analisadas com o final da Segunda Guerra e se descobriu que se os Estados continuassem a desprestigiar, a desumanizar o indivíduo, o destino da nação, né, seria um destino comprometido. E aí vieram várias constituições, normas internacionais, sob a égide do primado da dignidade da pessoa humana. A Constituição Italiana, de 1947, a Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, de 1949, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nesse meio tempo, em 1948, são apenas alguns dos textos normativos que nos apresentam a primazia da dignidade da pessoa humana como valor axiológico do Estado democrático de direito. E daí para frente foram feitos vários documentos internacionais, vários tratados e várias constituições que no âmbito interno trouxeram a preocupação com os princípios, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Então, os princípios que eram considerados meros coadjuvantes das regras, que eram chamados apenas para resolver algum caso difícil, em que a regra não conseguisse decidir, os princípios ganharam, nas palavras de Dworkin, na década de 60, normatividade. Os princípios saíram dos porões do positivismo e começaram a alcançar essa normatividade. E princípios são normas de valor. Princípios têm uma carga axiológica
ética, moral. O princípio não é aplicado mediante subsunção. Não é essa forma imediata de aplicação do princípio. O princípio é aplicado mediante ponderação. O método de solução dos conflitos é via a ponderação. Então, os princípios foram ganhando, ao longo dos anos, normatividade. O professor Paulo Bonavides chega a dizer que os princípios formam o coração do ordenamento constitucional na atualidade. Mas todo esse processo de incorporação principiológica como norma no ordenamento jurídico brasileiro levou tempo para acontecer. A Europa já vivenciava essa principiologia constitucional há muitos anos. Mas o Brasil, apesar de não ter sofrido no século XX uma grande guerra, sofreu durante 21 anos a ditadura militar. E durante a época da ditadura não se desenvolvia princípios. Afinal de contas, os princípios são normas de valor, são normas éticas, normas morais, normas que trazem o encontro feliz entre o direito e a justiça. E quando foi possível, no ordenamento jurídico brasileiro, dar apoio normativo principiológico, em 1988. Alguns autores dizem que a constitucionalização principiológica no direito brasileiro ocorreu tardiamente. E faz sentido, até porque durante todos os anos de ditadura não se falava de princípios. Mas aí veio a nossa Constituição Federal, que é uma efervescência de princípios. A Constituição mudou, ela mudou o retrato do Estado. O artigo 1º, inciso 3, trouxe pela primeira vez como fundamento da República Federativa o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que significa esse princípio? Que todos nós conseguimos compreender, mas poucos conseguem definir de verdade. Talvez não defina-se o princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele não depende de definições. É o valor axiológico de todos os direitos e garantias fundamentais. Inclusive, é claro, o nosso direito de destaque de hoje, o direito fundamental à saúde. A dignidade da pessoa humana se irradia em vários dispositivos constitucionais. Além de ser o fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana é princípio implícito no artigo 5º, inciso 3. É também cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. E no que tange ao direito fundamental à saúde, a dignidade também se encontra de uma maneira muito estreita no artigo 6º da Constituição, porque a saúde do povo também é uma defesa da dignidade da pessoa humana. O artigo 196 da Constituição, quando diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, também está preocupado com a dignidade da pessoa humana. Hoje nós temos uma Constituição que é formada por uma relação simbiótica entre normas, princípios e normas, regras. Normas, princípios, porque nós temos várias disposições abertas, com altíssima carga axiológica, ética e moral. Os princípios formam a ideologia do nosso ordenamento jurídico. Temos regras, sim, e no que tange a área da saúde, são várias as regras que a Constituição determina com relação a percentual que deve ser destinado à saúde. A emenda constitucional 29 trouxe a preocupação com a saúde. A lei 8080 de 90, que é a lei do SUS, traz bases objetivas na implementação do direito à saúde. A lei 8.142 de 90 também trouxe regras relacionadas ao Conselho Nacional de Saúde, à Conferência Nacional de Saúde, que deve ocorrer, não é, pelo menos uma em 4 anos, para que os debates estejam sempre afinados com relação a esse tema. E por que é importante analisarmos os princípios numa aula sobre o direito fundamental à saúde? Claro, porque as nossas necessidades, elas são imensas. E os recursos orçamentários, de outro lado, são recursos escassos, não conseguem dar conta de tantas demandas.
E nessa seara de responsabilidade cada vez maior dos poderes públicos na implementação do direito fundamental à saúde, é indispensável que se analise os princípios para a sua efetivação. Já dissemos em outra aula que defendemos a atuação séria, comprometida e bem fundamentada do judiciário na implementação das políticas públicas. Já destacamos que a responsabilidade do juiz é uma responsabilidade constitucional, que o judiciário está comprometido pelo texto da nossa Constituição para fazer valer os nossos direitos. E que apesar de não ser eleito pelo povo, temos várias marcas democráticas de atuação do Poder Judiciário na fiscalização das políticas públicas. Temos os concursos públicos, temos o 5º Constitucional, temos ainda a nomeação de certos juízes e temos principalmente, conforme defende Alex, a teoria da argumentação jurídica, a representação argumentativa. O juiz não se fundamenta pelo voto. A atuação democrática do juiz está relacionada à argumentação, à fundamentação das suas decisões. E temos, como nunca na história brasileira, uma Constituição excelente. Uma Constituição que ampliou a base material, a base processual, que trouxe a saúde e os instrumentos para a sua defesa elevados a altíssimo grau. Então, a responsabilidade do juiz é uma responsabilidade constitucional. Mas dissemos também que para evitar a ofensa ao princípio da separação de poderes, o juiz deve escolher, via de regra, os medicamentos que já se encontram na lista do SUS. Evitar medicamentos que não tenham o registro na Anvisa ou que não tenham comprovação científica já estruturada. Evitar medicamentos importados, se houver medicamentos nacionais tão bons quanto, porque eles oneram em menor escala o dinheiro do Estado. Porque a gente não pode deixar de lembrar que o dinheiro do Estado não é um dinheiro distante nosso, não é um dinheiro de alguém, é o nosso dinheiro, não é? Fruto da arrecadação tributária, fruto das contribuições sociais. Então, sim, a atuação do Poder Judiciário, ela pode e deve existir, até para concretizar o Estado democrático de direito. Mas é uma atuação que precisa estar embasada nos princípios como ponderações de bens jurídicos. E dentre os princípios, destacamos agora o princípio do mínimo existencial. O professor Ingo Sarlet, quando fala sobre o tema, deixa bem claro que o princípio do mínimo existencial foi destacado pela primeira vez na década de 50 na Alemanha, quando um autor alemão, Otto Barhoff, disse que todo Estado precisa defender um conjunto mínimo de direitos para a sua gente, sob pena de comprometer a cidadania, a dignidade do indivíduo. Então, na Alemanha, recém-saída da Segunda Guerra Mundial, se trouxe a necessidade de responsabilidade do Estado com os direitos da sua gente. Direitos inúmeros: saúde, educação, moradia, previdência, assistência, vida, liberdade, propriedade. Ou seja, é preciso garantir um conteúdo mínimo de direitos. Mas esse conteúdo mínimo de direitos já tratava o Barhoff. Não diz respeito apenas a evitar que as pessoas morram de fome ou que vivam, né, numa situação completamente desumana. Não. O mínimo existencial é um princípio que exige a qualidade na prestação dos serviços. É um princípio que exige que o Estado trate o seu elemento principal, o seu elemento subjetivo de maior destaque, o indivíduo, da melhor forma possível. Aqui no Brasil, o professor Ricardo Lobo Torres foi um dos primeiros a trabalhar com o princípio do mínimo existencial, em 1989. E hoje, boa parte da doutrina garantista, como a defendida pela Ana Paula de Barcelos, se refere ao princípio do mínimo existencial. De que maneira? Como o mínimo existencial se encontra respaldado em nossa Constituição? Nós não vamos encontrar um artigo específico
para falar, para tratar do mínimo existencial. Não. Não há um artigo específico, mas a interpretação constitucional ampla, principiológica, nos permite defender que o mínimo existencial se encontra implícito em vários dos seus dispositivos. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição, trata, como já dissemos, da dignidade da pessoa humana. E o mínimo existencial, ele convive com a dignidade do indivíduo. Mas a dignidade do indivíduo não é apenas evitar que ele morra, né, de inanição por não ter um alimento, não. O mínimo existencial é um princípio de qualidade, que traz a necessidade de que sejam garantidas condições dignas de vida para todas as pessoas. Condições dignas de vida para, principalmente, aqueles que mais precisam do Estado, os conhecidos como hipossuficientes. Então, podemos dizer que o mínimo existencial se encontra implícito no artigo 1º, inciso 3. Podemos também destacar que o mínimo existencial relacionado à dignidade da pessoa humana se encontra no artigo 5º, inciso 3, e é também um valor axiológico principal no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que trata das cláusulas pétreas. E no que o mínimo existencial precisa ser destacado numa sentença relacionada ao direito fundamental à saúde. Vejam bem, se não há recursos para todas as pessoas, que se implemente medicamento, vaga em hospital público, próteses, cadeiras de rodas, eventualmente a compra de um medicamento importado, para aquele que não tem como custeá-lo, para aquele que realmente se encontra na sua dignidade desprotegida. Mas, Flávia, o hipossuficiente é só aquele que se encontra numa situação, né, de miserabilidade máxima? Não. A classe média brasileira, obviamente, que também enfrenta situações de hipossuficiência. A Constituição não faz separação dizendo que o hipossuficiente é unicamente aquele considerado, não é, desprovido completamente de recursos. Mas todo juiz precisa analisar na sua decisão, antes, né, de determinar a compra por parte do Estado, antes de determinar uma eventual internação hospitalar, antes de determinar a compra da prótese, da cadeira de rodas, é preciso avaliar se realmente a ausência daquele medicamento, a ausência daquele tratamento compromete ou não a dignidade daquela pessoa. Então, atestar que realmente é uma pessoa hipossuficiente ou que se encontra numa situação de hipossuficiência temporária é indispensável. Tem doenças, minha gente, que precisam ser tratadas com medicamentos que dependem, não é, de vacinas caríssimas, que custam de R$10 mil, R$11 mil e que são tomadas de 21 em 21 dias. Que classe média é essa no país que consegue custear um medicamento desse vulto? Não é possível. Então, é sempre importante avaliar a hipossuficiência. Mas aí existe um outro princípio em contrapartida. Um princípio também de raiz alemã, um princípio nascido com o fim da Primeira Guerra Mundial, o princípio do mínimo existencial. No direito alemão já se consagrou desde sempre que não adianta condenar o Estado aquilo que ele não possa cumprir. Não adianta condenar o Estado aquilo que ele não possa, não é, efetivar. Então, é indispensável que o juiz analise e dê espaço para o Estado se comunicar e, finalmente, não é, afirmar se é possível ou não remanejar orçamentos, recursos para cumprir aquela demanda. Sim, os juízes devem preferir, obviamente, medicamentos que se encontrem na lista do SUS, mas as doenças são inúmeras, elas se proliferam, os medicamentos muitas vezes demoram para chegar na lista do SUS. É possível se demandar a compra, a aquisição de um medicamento que não esteja na lista do SUS? Claro, preferencialmente nas ações coletivas, porque trazem uma repercussão maior. Mas não há óbice de discussão também, né, nas ações individuais, porque a gente não pode esquecer. A saúde
não é um direito meramente de segunda geração. É um direito que participa de todas as dimensões. A saúde é direito individual, claro, porque a saúde se relaciona à vida. E por mais que possamos analisá-la em sentido coletivo, a saúde é de cada um, né? Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, não é verdade? Mas, além disso, temos a saúde como direito de segunda dimensão, óbvio, porque ela exige prestações positivas para a sua implementação. E é também um direito de terceira dimensão, porque os sujeitos são indetermináveis. Todos nós, né, precisamos de uma saúde prestada nos serviços públicos de forma devida, de forma decente, e é só cumprir a nossa Constituição. Então, o princípio da reserva do possível traz a necessidade de se observar se realmente o Estado pode ou não custear aquela demanda. Muito bem, mas como deixou bem claro o ministro Celso de Mello, na DPF número 45, a reserva do possível não é obstáculo à concretização dos direitos sociais, do direito fundamental à saúde. O Estado, ele só vai se desobrigar a cumprir esse importante direito se comprovar objetivamente que não pode custear a sua implementação. E é difícil porque, normalmente, nós temos uma união com, né, uma arrecadação altíssima, estados que arrecadam também muito. Muitos municípios brasileiros realmente, né, padecem de arrecadação, são municípios em que não há postos de saúde, em que não há escolas, em que falta tudo. Sim, aí realmente, né, não adianta condenar o município aquilo que ele não possa cumprir. Mas essa eventual problemática é resolvida de acordo com o que os nossos tribunais já consolidaram. A preocupação, a implementação com o direito fundamental à saúde não é apenas uma proteção de ente federativo específico, ou seja, todos os entes da federação se envolvem numa responsabilidade solidária, presente no artigo 23, inciso 2 da Constituição, e também no artigo 24, inciso 12 do texto constitucional. A saúde foi trazida como matéria de competência comum, cumulativa, ou paralela entre os entes da federação, no artigo 23, inciso 2, e também, né, exige uma legislação concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, no artigo 24, inciso 12. Então, é preciso que o juiz dê espaço, que o tribunal permita que o Estado se manifeste. Mas, Flávia, qual é o conteúdo do princípio da reserva do possível? Vejam só, prestem atenção. A reserva do possível, segundo alguns autores, é formada pelo binômio razoabilidade da pretensão individual ou coletiva, determinada em juízo, razoabilidade da pretensão individual ou coletiva, somada à possibilidade financeira do Estado. O juiz precisa analisar esse binômio. Será que o pedido que está sendo requerido é um pedido razoável? Será que essa pretensão individual ou coletiva é necessária? Aí é indispensável que se paute em laudos médicos. É indispensável que haja alguém técnico, alguém que conheça da doença, do medicamento, para fazer a indicação. E aí o juiz deve, obviamente, escolher, dentre o medicamento pretendido, um medicamento nacional, dentro do possível. Se tivermos um medicamento nacional sem ser genérico e genérico, que se opte pelo genérico, porque ele onera em menor escala o dinheiro do Estado, nosso dinheirinho, né? E também é preciso avaliar realmente se o medicamento tem ou não inscrição na Anvisa, se é um medicamento que se encontra na lista do SUS e por que não se encontra na lista do SUS. Às vezes, não é uma ineficiência do Estado. Muitas vezes é um medicamento que tem efeitos colaterais, é um medicamento que não tem comprovação científica, um medicamento que ainda está em fase de testes. Tudo isso precisa ser analisado. E também, é claro, é preciso verificar a
possibilidade do Estado remanejar os recursos para cumprir aquela demanda. O ideal, é claro, minha gente, que a própria administração consiga dar conta do dia a dia da entrega de medicamentos, da internação hospitalar, da entrega de próteses, da colocação, né, de próteses, da colocação de estentes. É importante que a própria administração consiga dar conta do número de mamógrafos que a sociedade precisa, da quimioterapia, da radioterapia, enfim. Mas é claro que se o Estado administrador não conseguir implementar a nossa Constituição, a responsabilidade do judiciário se torna uma responsabilidade constitucional. Sim, os orçamentos, as leis orçamentárias devem ser criadas de acordo com o que determina a nossa Constituição. O orçamento na área da saúde é preparado com antecedência, mas é claro que é possível remanejar recursos, sim. E o Estado precisa remanejar recursos, muitas vezes, para que consiga cumprir as suas metas essenciais. Um dos objetivos, diz o artigo 3º da Constituição, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é justamente diminuir as desigualdades sociais, avançar no desenvolvimento nacional. E o que é desenvolvimento nacional? É só estar bem colocado na economia mundial? Não. É conseguir, né? É conseguir efetivar a justiça social, garantir para a população um conjunto de direitos que não coloque em risco a sua dignidade. Então, o princípio da reserva do possível não pode ser obstáculo à implementação dos direitos sociais. Mas o juiz vai ponderar o princípio do mínimo existencial ao lado da reserva do possível. É preciso avaliar, em primeiro lugar, se estamos diante de uma pessoa que realmente depende daquela pretensão, daquela prestação estatal para conseguir viver, para ter uma boa qualidade de vida. E não interessa exatamente a natureza do medicamento. Ah, Flávia, mas tem decisões judiciais determinando a compra de medicamentos para disfunção erétil. Sim, é uma doença que acomete boa parte da população. Não se esqueça da definição de saúde. Saúde dada pela Organização Mundial não significa apenas ausência de doenças. Saúde é o bem-estar físico, mental e social, amplo, pleno, que todo indivíduo merece e deve receber. Então, sim, as decisões judiciais, elas precisam ser pautadas, né, pela questão do mínimo existencial. Não interessa o medicamento pleiteado, se é um medicamento de menor ou de maior complexidade, é o medicamento que a pessoa precisa para ter, muitas vezes, a sua dignidade respeitada. Mas as nossas sentenças precisam ser sentenças exequíveis, né? Precisam ser sentenças reais e não sentenças bonitas apenas no papel. Mas o que acontece muitas vezes nas manifestações do Estado, nas suas contestações? Às vezes os procuradores dizem: o artigo 196 da Constituição Federal é uma norma de conteúdo programático. E norma de conteúdo programático não gera direitos públicos subjetivos. Normas de conteúdo programático estão, né, estão dependendo da atuação do Estado. Compete ao Estado dar a implementação desse conteúdo programático. Como assim? Já dizia um conterrâneo meu, Rui Barbosa, há muito tempo atrás, que não há na Constituição declaração comezinha de direito, norma para dar apenas um colorido ao texto constitucional. Tudo o que se encontra na Constituição é plenamente exigível. Todos os direitos fundamentais, assim diz o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, gozam de aplicação imediata. Todos os direitos fundamentais, é assim que os nossos tribunais fazem a leitura do tema, geram direitos públicos subjetivos que podem e devem ser defendidos em juízo. Então, saúde não é tratada, não pode ser tratada como uma mera faculdade administrativa. Não se esqueça que não há discricionariedade contra a legem.
A atuação discricionária da administração pública enfrenta balizas, enfrenta limites. A discricionariedade administrativa é limitada pela lei. E a lei maior de todas, a nossa Constituição, não diz, administrador, você pode ou não prestar o direito à saúde. A Constituição diz, administrador, você deve prestar o direito à saúde. Em princípio, o modus operandi dessa prestação fica, é claro, de acordo com os estudos feitos pela administração, de acordo com a possibilidade de implementação, atuação cooperativa entre o Ministério da Saúde, entre as secretarias da saúde estaduais e municipais. Agora, discricionariedade contra a legem não é autorizada pelo texto constitucional. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais é um princípio extremamente atual. É um princípio do direito constitucional contemporâneo. E o que a máxima efetividade exige? Reivindica que todos os direitos fundamentais possam ser exercidos, implementados. O princípio da máxima efetividade pretende transformar a nossa Constituição de um texto ideal em um texto real. Ou seja, a programaticidade das suas disposições, principalmente no que tange ao direito fundamental à saúde, não é obstáculo à sua reivindicação e juízo. Aliás, não é e não pode ser obstáculo, senão estaríamos negando o próprio Estado democrático de direito. A máxima efetividade não vem sozinha. São vários os princípios da hermenêutica atual. Princípios que sempre visam proteger a força normativa da nossa Constituição. A força normativa, segundo Conrad Hesse, traz a necessária simbiose entre a realidade e o texto constitucional. Ou seja, a Constituição, ela precisa viver em tensões positivas com a sociedade. Ora, a sociedade influenciando as novas interpretações, ora, exercendo a Constituição o seu poder imperativo de mudança social. Então, nós temos o princípio da máxima efetividade também colaborado com a força normativa da Constituição. Além disso, o ordenamento de hoje é um ordenamento calcado no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade, e em que, pese não serem princípios sinônimos, eles possuem valores comuns. Que valores comuns são esses? Razoabilidade e proporcionalidade trazem a racionalidade, a vedação aos arbítrios, o bom senso e, principalmente, o ideal de justiça. Então, hoje, no direito contemporâneo, os princípios, eles representam a ideologia do nosso texto constitucional e são usados em muitas sentenças, em muitos fundamentos, justamente porque os princípios têm vida, os princípios são normas e a saúde, conforme apresentada pelo texto constitucional, não é uma declaração comezinha de direito. Muito bem, nas suas contestações, certas vezes os estados dizem também que estão preocupados com a saúde a longo prazo, que estão preocupados com a saúde das próximas gerações, que recursos públicos estão sendo destinados para que, a longo prazo, a saúde possa ser defendida. A longo prazo, aí a saúde só vai poder tomar conta do cemitério, porque a saúde é um direito de hoje. A saúde é o direito da vida. Então, nós não podemos fechar os olhos para as demandas atuais, as necessidades primordiais do indivíduo, porque se deseja uma saúde pública de qualidade no país desde o início da história brasileira. E muitos se foram, né, sem que essa saúde fosse implementada. Então, o discurso de que a saúde será implementada a longo prazo é um discurso que não convence, porque o indivíduo que procura a tutela do Estado e que precisa receber a tutela do Estado juiz, em caso de omissão ou má prestação na administração da saúde pública, ele não quer ouvir, né, que o dia de amanhã vai ser um dia melhor, porque muitas vezes esse dia de amanhã, talvez para ele, nem venha a chegar. Outra coisa importante, relacionado
aos princípios de efetivação. Já conversamos sobre o mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. Mas temos ainda o princípio da vedação ao retrocesso social. O princípio que impede que políticas públicas já adotadas sejam simplesmente desfeitas pelos novos governantes. Não se esqueçam que o direito fundamental à saúde é um direito que é prometido pelo Estado, não pelo governo. Então não interessa as trocas de governo, interessa que os nossos direitos não podem ser manipulados por questões partidárias. Então, as políticas estatais no âmbito administrativo e legislativo só podem crescer. O ideal é que não haja retrocesso, porque ao longo do tempo, esses direitos eles vão se incorporando como direitos adquiridos da população. Não cabe, por exemplo, ao novo governante federal acabar, extinguir com políticas sociais do tipo Bolsa Família. Ah, mas tem questões administrativas que precisam ser corrigidas, não é, Flávia? Claro, mas muitas famílias precisam dessa implementação por parte do Estado para que consigam dar conta, não apenas de manter suas crianças nas escolas, mas que consigam se alimentar bem, que consigam ter alguma moradia decente, que consigam prover toda a atmosfera para a preservação da saúde, porque a saúde ela é relacionada a todos os outros direitos fundamentais. Saúde se relaciona a uma boa moradia, a um saneamento básico decente, saúde se relaciona à educação, saúde se relaciona ao lazer, sim, na hora do descanso, Então, é indispensável que se verifique o direito fundamental à saúde dessa forma, ou seja, da forma de sempre trazer progressos e não retrocessos. Acabar com o programa da farmácia popular, o quanto de infelicidade isso não traria para a população que precisa receber o desconto na compra dos medicamentos, a população que precisa receber, muitas vezes, medicamentos gratuitos. A visão que o Canotilho possui sobre esse princípio da vedação ao retrocesso social é o de que os nossos direitos, eles não ficam vulneráveis nas mãos de A, B ou C. São direitos que devem ser implementados pelo próprio Estado. Então, um novo partido, assumindo um governo federal, estadual, municipal, não pode desconsiderar o fato de que não é possível interromper o processo de progressos na implementação dos direitos sociais. Mas, Flávia, isso não traria eventual problema quanto à discricionariedade administrativa? Bem, aí nós podemos dizer que nenhum princípio ou garantia fundamental possui natureza absoluta. Nenhum princípio ou garantia fundamental possui natureza absoluta. É claro que numa situação de abalo, de calamidade pública, de guerra, de crise econômica de altíssima conta, é claro que é possível se rever regras já adotadas, princípios já cumpridos, programas já desenvolvidos. Mas os programas não podem ficar à mercê das rixas, das manipulações partidárias, porque quem sofre com tudo isso, a população que depende no dia a dia da implementação do direito fundamental à sua saúde, que a saúde é vida propriamente dita. Então vejamos, recuperando a mensagem de outras aulas, o que já vimos até agora a respeito do tema, o direito fundamental à saúde, ao longo dos anos, foi sendo incorporado na história do constitucionalismo como um autêntico, um verdadeiro direito fundamental. Direito fundamental que não participa apenas da segunda geração, como normalmente tentam encarcerá-lo. É um direito que participa da primeira geração e da terceira. Da primeira, porque se relaciona à vida propriamente dita. Da terceira, porque está relacionado também a todas as pessoas, porque todos merecem a implementação do direito fundamental à saúde. Além disso, é importantíssimo destacarmos que a Carta de 88, o constitucionalismo pátrio, avançou
na tutela ao direito fundamental à saúde, como nenhuma outra Constituição. A saúde é um direito fundamental presente no artigo 6º, no artigo 196, e segundo determinação do artigo 198, foi criado por apoio do movimento sanitarista que se iniciou na década de 80, né? Um movimento sanitarista que trouxe a importância, por meio da 8ª Conferência da Saúde, de que se implementasse a saúde na Carta de 88 como um direito fundamental, social, mas também relacionando a todos os demais direitos, principalmente com relação à alimentação, à moradia, que se preocupasse com a saúde no seu âmbito preventivo e não apenas repressivo. Aliás, a saúde cuidada preventivamente acaba, de certa maneira, cuidando do próprio orçamento, porque se as pessoas evitam ficar doentes, se conhecem como evitar as doenças, é melhor para o Estado. A saúde preventiva, ela é sempre muito mais bem-vinda do que a saúde repressiva. Então, é indispensável analisarmos a saúde hoje como um autêntico direito fundamental, garantido no ordenamento jurídico brasileiro, mas também no direito constitucional comparado. Não esqueçam da existência, além da Declaração Universal, do Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, criado, né, em 1966 e ratificado pelo ordenamento brasileiro em 92. Também temos o importantíssimo Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 678 de 92, que trouxe também a implementação dos direitos sociais, preocupação esta estendida ao direito fundamental à saúde. Então, não esqueçamos dessa preocupação interna e externa. E no que tange ao controle judicial das políticas públicas, já conversamos que, em princípio, as políticas sociais relacionadas à saúde estão nas mãos do Executivo e do Legislativo. De fato, esses órgãos são compostos por membros eleitos pelo povo para cuidar da saúde da sua gente. Mas, em caso de omissão ou má prestação das políticas estatais, é imperioso que se dê a esperança que se renove o constitucionalismo pátrio com uma atuação judicial consciente, responsável e equilibrada pelos princípios da sua efetivação. Não há riscos, na nossa opinião, da ideologia se colocar acima do direito. Não hoje, porque o direito é bom. A Constituição é uma efervescência da saúde. A Constituição respira a saúde por meio da dignidade da pessoa humana, por meio da moradia, da alimentação, do trabalho, do lazer, da cultura. Enfim, a Constituição, ela respira princípios, respira direito fundamental à saúde, e o controle judicial, ele é indispensável para a própria sobrevivência do Estado democrático de direito. Mas, como dissemos, observando-se o princípio do mínimo existencial e da reserva do possível. Não há recursos para todos. Todos sabemos disso. Não há, mas não só no Brasil, em nenhum país do mundo se encontra hoje recurso disponível para toda a sociedade. Vivemos uma crise nacional e mundial. Então é preciso comprovar a questão da hipossuficiência. É preciso que o mínimo existencial esteja em risco, que a cidadania, que a dignidade sofra algum tipo de restrição. O indivíduo precisa comprovar que realmente não tem como custear aquela demanda. Mas não é só essa comprovação. É indispensável também que se apresente a reserva do possível, conforme já dissemos, que não pode ser considerado um obstáculo efetivo à concretização dos direitos sociais. O Estado precisa comprovar objetivamente que não há recursos, que não há como alocar verbas, financiar aquela prestação, aquele cumprimento. E no que tange, não é, a preocupação com as políticas sociais futuras, nós precisamos hoje caminhar com a saúde de hoje e a saúde de amanhã. Porque a saúde do povo hoje não pode ficar submetida a um projeto estatal a longo prazo, porque a saúde
é um direito atual. A saúde é um direito relacionado à vida que expira caso, né, já expira naturalmente, mas se pode antecipar, né, esse acontecimento se não houver uma preocupação estatal consciente para a sua implementação. Muito bem, agora eu vou perguntar às meninas que aqui estão hoje conosco se há alguma dúvida, alguma pergunta. Pois não, querida. A norma constitucional de eficácia limitada programática gera direitos públicos subjetivos que podem ser reivindicados em juízo? Muito bem, é uma boa pergunta. Verifiquem, o artigo 196 da Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, e que será garantida mediante programas de atuação estatal. Essa é uma norma típica de eficácia limitada de conteúdo programático. As normas de eficácia limitada, segundo o professor José Afonso da Silva, são normas que não possuem um conteúdo pleno, um conteúdo normativo efetivo. São normas que, classicamente, trazem obrigações, diretrizes, metas, programas que devem ser cumpridos por parte do Estado. Não raras vezes já se disse que as normas de eficácia limitada de conteúdo programático geram direitos mínimos, geram obrigações negativas por parte do Estado e, se puder, né, obrigações positivas. Bem, não é verdade. O direito constitucional contemporâneo, o direito de hoje, o direito que vem sendo exigido aí no dia a dia, o direito discorrido pelo meio acadêmico, o direito que está sendo cobrado nos concursos públicos, é um direito vivo, é uma Constituição real. Se exige cada vez mais do intérprete da Constituição que traga efeitos jurídicos máximos, que se defenda a máxima efetividade das nossas normas. Então, sim, os direitos fundamentais relacionados em normas de eficácia programática, como é o caso do direito à saúde, geram direitos públicos subjetivos que podem e devem ser reivindicados em juízo. Muito bem? Alguma outra pergunta? Aqui, professora. Professora Flávia, eu queria saber sobre o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele não viola a discricionariedade administrativa? Vejam só, o princípio da vedação ao retrocesso social é um princípio que determina que a caminhada de implementação dos direitos sociais seja uma caminhada futura, uma caminhada de progresso e não de retrocesso. Então, por exemplo, a Carta de 88, ela preservou o direito fundamental à saúde como nenhuma outra Constituição conseguiu fazer. Será que uma emenda constitucional poderia desestabilizar esse direito fundamental à saúde? Poderia dizer simplesmente que a saúde não é mais um direito fundamental, não. A saúde é um serviço público que será cumprido de acordo com as possibilidades financeiras do Estado? Não, não seria possível. A vedação ao retrocesso é um princípio que traz a necessidade de que políticas já cumpridas, já aceitas, já admitidas, já incorporadas ao patrimônio e à personalidade das pessoas, sejam políticas que cresçam, sejam políticas que se ampliem e não que se reduzam. Como já dissemos, o princípio da vedação ao retrocesso social, ele não prejudica a discricionariedade administrativa por não ser um princípio de natureza absoluta. Vejam só, é claro que numa situação de calamidade pública, numa situação de guerra, numa situação de catástrofe, numa situação de desastre, é claro que a administração pode retroagir, pode desconstruir direitos, pode eventualmente minimizar a proteção, é claro, numa ponderação de bens jurídicos. Aproveitando até a pergunta da colega, a ponderação de bens jurídicos é a solução principal hoje em boa parte dos conflitos que envolvem os direitos fundamentais em geral e também o direito fundamental à saúde. Nós temos um direito hoje constitucional completamente principiológico. E os princípios são normas de valor, são normas com altíssimo conteúdo axiológico, ético, moral, mas que se chocam a todo instante. Então, cabe aos nossos juízes
ponderar, cabe aos nossos juízes equilibrar esses princípios, evitando, obviamente, né, que haja um desgaste desnecessário do texto constitucional, mas principalmente que não se viole a dignidade do indivíduo. Houve, em 1945, uma virada kantiana. E o que essa expressão deve nos lembrar? Kant dizia que a única e verdadeira razão de ser do Estado era defender o indivíduo. Mas até 1945, houve uma preocupação maior do Estado com as suas decisões políticas, a sua economia, o seu território e a sua gente. O elemento principal do Estado ficava, né, a segunda ordem, né, numa segunda necessidade. E a partir de 1945, com o desastre, com, né, a ofensa à dignidade da pessoa humana, nós tivemos uma mudança de paradigma. Hoje, o direito ele é respeitado na medida em que há o respeito à dignidade da pessoa humana. Muito bem, e fazendo agora um resumo da nossa aulinha de hoje. Os princípios, eles até 1945, eles não tinham normatividade. Os princípios ganharam normatividade com o final da Segunda Guerra Mundial e a defesa, a necessidade de se defender a dignidade do indivíduo. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais é aquele que reivindica que todas as normas que estão na Constituição estão plenamente aptas a produzir os seus efeitos jurídicos essenciais. Todas as normas constitucionais. Não interessa se possuem conteúdo pleno, contido ou limitado. Estão aptas a produzir os seus efeitos jurídicos máximos e não mínimos. O princípio do mínimo existencial se relaciona à dignidade do indivíduo, ou seja, como os recursos são limitados, é preciso priorizar aqueles que mais precisam do Estado. Aqueles que, sem a tutela estatal, têm a sua dignidade desprotegida. O princípio da reserva do possível é aquele que traz a necessidade do contraponto, ou seja, se não há recursos que possam ser remanejados, não adianta condenar o Estado ao seu cumprimento. Mas, como já disse o ministro Celso de Mello, na DPF 45, a reserva do possível não é obstáculo à concretização dos direitos sociais. Precisa ser comprovada objetivamente, caso a caso. E o princípio da vedação ao retrocesso social, que também comentamos, é o princípio que traz a natureza de progressos, né? A natureza de evolução, de ampliação e não de retrocessos na prestação ao direito fundamental à saúde. Muito bem, meus queridos, antes de terminarmos a nossa aulinha, gostaria de lembrar que qualquer dúvida pode ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as nossas aulas, as aulas da família do Saber Direito, não deixe de acessar www.youtube.com/saberdireitoaula e tem os outros programas, né? Fique sempre atento. Aqui só tem novidade, né? www.youtube.com/saberdireitoresponde, www.youtube.com/saberdireitodebate. Muito bem, convido vocês a assistir a nossa próxima aula, em que vamos dar continuidade à análise desse importante direito fundamental à saúde. Até uma próxima oportunidade.